vocês? Mais uma semana de aula comigo, professor Tomás. Nessa semana nós vamos falar sobre força magnética. Tomás, de novo? Não, de novo não. Na semana passada, nós falávamos sobre o campo magnético, como a gente analisava o campo magnético, nós estudávamos o comportamento, como os ímãs se comportavam, o que eles geravam, como a nossa Terra era formada, tudo isso. Agora nós vamos estudar a causa e o efeito pelo qual esse campo magnético existe. Eu falei para vocês das definições de campo como um todo, qualquer campo, campo elétrico, campo gravitacional, e o campo magnético como um todo, em si, né? O campo magnético ele é uma perturbação no meio, e essa perturbação no meio vai gerar força. Então, logo, se a gente está estudando algo que vai gerar uma força, nós também temos que estudar a força. E essa força nada mais é que a força magnética. Mas então como é que a gente vai definir a força magnética? Bom, vamos primeiro colocar tudo na mesa. Eu não vou analisar a força magnética, somente analisar a força magnética. Tem que ter alguma coisa para fazer isso aí acontecer. Então, o que acontece? Eu tinha um campo magnético e o meio. Mas o que vai gerar? A princípio, nada se eu não tiver nenhuma outra coisa para ter essa perturbação. Então, a força magnética ela só vai existir sobre uma partícula dentro desse campo magnético. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Campo magnético sem nenhuma interação com nada não vai ser nada além do campo magnético. Assim como foi o campo elétrico, assim como é o campo gravitacional. Sem não haver interação, não existe força. Para haver interação, tem que ter uma ou mais partículas. Então, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar agora um campo magnético, tá? Uniforme, nós vamos considerar esse campo magnético relativamente uniforme. E eu vou jogar uma partícula dentro desse campo magnético, em qualquer direção. E aí nós vamos analisar, então, essa famosa força magnética. Equacionalmente, ou pela equação, como é que você vai ver a força magnética? Não é igual massa vezes aceleração, como nós vimos lá na mecânica. Agora temos uma partícula que tem uma velocidade e ela está no campo magnético, né? Ela está sob influência do campo magnético e também uma direção qualquer. Então, a equação que tu está observando aí. Então, a equação que tu está observando aí vai ser a descrição matemática para essa força magnética. Então, basicamente é QVB, ou seja, carga da partícula, velocidade e o campo magnético. Essa carga da partícula você vai considerar como um módulo da carga positiva, da carga da partícula. Porque eu posso trabalhar com cargas positivas ou cargas negativas. Ou seja, íons positivos ou íons negativos. Então, mas você falou lá que a gente só trabalhava com elétrons porque ele podia sair da eletrosfera e blá, blá, blá. Sim, de fato, sim. Só que também existem os íons positivos, como você vê aí na química facilmente. Então, a gente vai poder fazer esse tipo de análise. Só que eu vou passar para você, basicamente, um estudo aqui, geral, exclusivamente sobre o elétron. A gente vai colocar o elétron em movimento. E aí, se você quiser estudar, por exemplo, o íon positivo, é só você inverter tudo que eu falei. Calma que a gente vai chegar lá e você vai entender o que eu estou falando. Bom, então, QVB, né, módulo de QVB, vezes o ângulo que está fazendo, né, o ângulo de entrada dessa partícula com o campo magnético pelo qual essa partícula está entrando, por onde essa partícula vai entrar. Então, basicamente, é isso aí que você está vendo nessa figura. E a equação representativa aí. QVB seno do ângulo θ, beleza? Esse aí é o que você vai analisar. Mas o que vai acontecer? Calma. A reação dessa partícula ao entrar nesse campo magnético vai depender de algumas coisas. E vai acontecer algo interessante, inusitado, a princípio. Mas o que vai acontecer? Dependendo da direção que eu jogar essa partícula, terão condições diferentes, ou as forças atribuídas aí, elas serão trabalhadas de outras maneiras. Então, por exemplo, se eu jogar minha partícula na direção do campo magnético, ou no mesmo sentido de orientação, ou no sentido oposto, ou seja, simplesmente eu falar que o ângulo de entrada que essa partícula está fazendo com o campo magnético for 0 ou 180, essa força magnética vai ser nula. Ou seja, ele não vai ter força magnética. Então, na direção do campo magnético, se eu jogar uma partícula na direção do campo magnético, essa partícula aí
vai andar no movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não vai ter a força, não vai ter aceleração, ela vai estar caminhando com aquela velocidade plenamente, pleníssima aí, sem haver mudança nenhuma. Agora, se eu pegar essa mesma partícula, tacar ela de forma perpendicular ou de forma fazendo um ângulo qualquer, na verdade perpendicular, vamos analisar formando 90 graus ou 270 graus, vai ter uma força magnética. Basicamente é isso aí, ó, PVP seno de 90 ou seno de 270. Então, isso aí vai ter o comportamento dessa força magnética. Quando eu entro com essa partícula de forma perpendicular com esse campo magnético, agora você vai gerar uma força magnética. Então, mas se você entrar em um ângulo qualquer, 30, 60, 65, vai ter força magnética? Sim, vai ter. Só que eu estou mostrando para você os pontos notáveis aí para você jamais esquecer. Então vai ter a força magnética. E essa força magnética ela vai formar sempre 90 graus em relação ao campo magnético e à velocidade. Ou seja, ela vai ser perpendicular ao plano QB. No caso, VB, né? Ao plano entre a parte. Então, o que acontece? Se eu colocar essa partícula aí de forma perpendicular, ou seja, formando 90 graus, ela vai entrar de forma perpendicular em relação ao campo magnético, você vai ter a força magnética. Então, mas as outras não vão ter? Sim, vão ter. Elas vão existir. Qualquer outro ângulo, 65, 30, 19,3 graus, vai existir sim força magnética. Só que eu estou mostrando para vocês os pontos notáveis. Para você, quando falar, entrou de forma paralela, ou seja, na mesma direção que o campo magnético, ou entrou formando 90 graus, então você sabe que uma tem e a outra não tem força magnética. Então, se existir força magnética, vai formar então aí de forma perpendicular com o plano do campo magnético e a partícula está entrando, ok? Mas como é que eu vou analisar? Aí vem a regra da mão direita. Mas a ideia é você vai pegar a tua mão direita. Aí para você pode parecer esquerda, mas é sua mão direita. Como que eu vou analisar? Bom, então você vai escolher sempre dois dedos que são perpendiculares. Ou você vai pegar o seu dedo indicador e o seu dedo anelar. O dedo indicador, ele vai ser o quê? Ele vai ser a velocidade, ou seja, a direção que essa partícula está entrando. O seu dedo anelar, ele vai ser o campo magnético. Então você tem velocidade para o indicador, campo magnético, que é o anelar. E aí então, a resultante dessa interação aí vai ser o seu polegar, que ele vai ser exatamente o quê? Vai ser a força magnética. Então, o teu polegar vai ser a força magnética. E aí vem um detalhe da coisa. Dependendo da forma que eu entrar com essa minha partícula, eu vou ter uma direção diferente da força magnética. Então, vamos tentar fazer um exemplo aí, beleza? Vai ficar um pouco confuso, porque é virtual, mas você vai ter que tentar fazer tentando mentalizar o que está acontecendo. O campo que está entrando na tela do seu dispositivo, eu vou considerar que ele está entrando aqui na tela do meu dispositivo, né, que eu estou gravando, e o meu campo magnético está entrando. Eu já vou colocar algumas imagens aqui para me representar o que entrar e o que é sair. Mas a ideia é o seguinte, então o meu campo magnético vai entrar na tela e eu vou entrar com a minha partícula, ó, a minha partícula está entrando da esquerda para a direita. Então, olha só, para onde vai estar minha força? Minha força vai estar para cima. Então, mas o seu dedo indicador anelar está apontado para dentro. Eu estou considerando que a minha partícula está entrando aí para a tela. Aí, ó, indo para a direita. E o meu indicador está indo para... Meu polegar está indo para cima. Então, minha força magnética está indo para cima. Se você for mexer em qualquer orientação do seu campo magnético, dependendo, a força vai estar apontada para cima. Só que a velocidade vai ter que mudar um pouquinho de sentido, tá? Se você quiser manter o sentido da velocidade do negócio lá, mudando a direção, por exemplo, a força inverte tudo. Então, a ideia é você analisar a regra da mão direita. Escolhe sempre o indicador como velocidade, escolhe sempre o anelar como campo magnético, e a tua força vai ser o teu polegar, ok? Bom, aí eu já falei alguma coisa já sobre entrar e sair, mas como assim entrar e sair, Tomás? Como é que eu vou representar isso? Como é que eu vou saber? Arco e flecha, tu tem um arco e flecha aí, na ponta do arco e flecha você tem o que fura, né, o perfurante, e no final dessa flecha aí, no caso da flecha, você tem a peninha. Se você pega o arco e flecha, né, pega a flecha, taca em um lugar, então a flecha vai entrar. Essa flecha entrando, tu vai ver o que no final? Tu só vai ver a peninha. Agora, se tacar em cima de algum lugar, você estiver vendo essa flecha aí entrando, supor que estão jogando em você,
tu vai ver só o quê? Um pontinho, que é o pontinho da flecha, ponte aguda da flecha. Isso aí representa as nossas direções do campo magnético. Então, por exemplo, se eu quiser considerar que meu campo magnético está entrando em algum lugar, você vai representar como um xizinho, por volta de um círculozinho aí, que esse xizinho, esse x representa a entrada, está entrando o campo magnético naquela direção. Se você vê um círculo com uma pontinha dentro, com um pontinho dentro, esse campo magnético está saindo da folha de papel, entrando na folha de papel, tanto faz. Então, o que você precisa saber? O x representa entrando naquele plano e a pontinha e o pontinho representa saindo daquele plano. Isso é o que você precisa entender para saber para onde está associado o campo magnético. Tá ok? Galera, parece complicado essa análise, mas não é. Você vai ver que quando você começar a fazer, brincar com a regra da mão direita, começar a associar essas coisas aí, vai ficar mais tranquilo. Como eu falei, se você quiser trabalhar com a mão esquerda, mas eu sou canhoto, quero trabalhar com a mão esquerda, mas sem problema. Só que aí você tem que lembrar que você vai trabalhar na regra da mão esquerda com cargas positivas, com íons positivos, tá? Então não esqueça disso, que aí todo o sinal da força muda completamente. Então a direção da força vai mudar se você estiver trabalhando com a regra da mão esquerda, tá? Ela é também conhecida como regra de Fleming, mas o nome não vai ser tão relevante para o que você está estudando. Então é regra de Fleming ou regra da mão direita. O que mais? Mas você falou que vai ter essa força e tudo mais, mas isso de fato, para a partícula, o que ela vai ver? Ela só vai ver a força? Não. Lá atrás nós falávamos sobre a força centrípeta. Tu lembra da força centrípeta? O que era a força centrípeta? A força centrípeta era a força responsável por fazer a mudança de direção daquela partícula. Então aqui, o que vai acontecer? Essa força magnética, dependendo da direção que você estiver jogando a partícula, vai fazer a mudança da direção desse movimento, dessa partícula. Então, normalmente, quando eu estiver trabalhando com campo magnético e a partícula entrando dentro desse campo magnético, dependendo do ângulo que eu tiver, essa força magnética vai fazer com que essa partícula comece a andar de forma circular, ou seja, você vai alterar a direção de movimento dessa partícula. E qual a importância disso, Tomás? Onde eu aplico isso aí? O acelerador de partículas lá na Europa, o CERN, o famoso CERN, ele utiliza esse princípio. Existem duas regiões, né, circulares de tubulação que faz com que esses elétrons sejam arremessados para fazer o estudo das partículas subatômicas. Até então as pessoas só conheciam, né, normalmente a gente só vê em livros, elétron, núcleo, que dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Só que não existe só esses caras aí, existem os outros. Existem os mesons, os pions, existem outras subpartículas. E como é que a gente vai estudar essas outras subpartículas? Exemplo, pega teu celular, pega aí teu celular. Eu quero saber o seguinte, o que tem dentro do meu celular? Existem duas formas. Existe a forma inteligente, de você pegar uma chave de fenda, enfim, desaparafusar todo ele aí, e aí você vai começar a analisar os componentes. Mas existe umas tirinhas que existe o seguinte, eu vou pegar o meu celular, não tenho chave nenhuma, eu quero saber o que tem dentro desse celular, e taco na parede. O que vai acontecer com o celular? Vai quebrar. Mas só aí você vai conseguir ver esses componentes. Só que quanto mais forte, ou melhor dizendo, né, quanto maior for a velocidade que você tacar esse celular na parede, mais em caquinhos ele vai ficar. Ou seja, você vai ter mais componentes a analisar. Então, o acelerador de partículas ele funciona basicamente nisso. Você vai pegar íons positivos ou cargas positivas, normalmente são prótons e tudo mais, elétrons, enfim. Você vai pegar esses caras aí, fazer eles entrarem em movimento e colidir com outra coisa. E aí você vai ter, então, várias outras partículas em análise, tá bom? Mas beleza, e como é que funciona isso? Bom, então você tem, como eu falei, você tem duas regiões, né, duas tubulações, uma maior do que a outra, bem maior do que a outra. Você coloca essas partículas para girarem. Mas a única maneira para você colocar um elétron para girar é você colocando ele dentro de um campo magnético, para você então alterar essa direção. E aí você fazendo essa direção, mudando essa direção, você consegue dar para ele mais velocidade. Claro, você vai modificando o valor da componente do campo magnético, tudo mais, bonitinho. Depois você coloca ele em outra região para ele ganhar mais movimento, mais velocidade. E aí então você vai ter esse estudo aí do CERN, o famoso acelerador de partículas, tá bom? E lá surgiu a famosa internet.
Sem eles, você não teria essa comunicação que nós estamos tendo agora. Ah, Tomás, então, basicamente, se eu quero analisar a força magnética, também posso considerar o meu estudo com a força centrípeta? Sim, porque você está considerando que esse movimento ele está em movimento circular, ou seja, está no movimento que está alterando a direção e tem uma força ali. E essa força de mudança de direção é associada à força centrípeta. Então, nós vamos analisar agora a minha força magnética e igualar a força centrípeta. Então, aí você vai ter as outras equações para esse movimento, que agora você consegue estudar o período de rotação dessa partícula, o tempo, ou seja, que ela vai levar para completar uma volta. Você vai ter, então, a velocidade angular que essa partícula vai ter em torno dentro desse campo magnético. Enfim, a gente vai conseguir fazer essas análises. E as equações são simples, a dedução delas. Ou seja, você vai pegar a força magnética, igualar a força centrípeta, e aí você consegue tirar o raio de trajetória dessa partícula, você vai conseguir tirar, então, a velocidade dessa partícula, você consegue obter também o período, como eu falei, o período de translação, a frequência, tudo que nós trabalhamos, de cinemática, movimentos circulares, tudo isso você também consegue trabalhar aqui com esses movimentos. Mas, basicamente, a gente só vai associar a força centrípeta com a força magnética, ok? Então, galera, não tem esse mistério todo que o pessoal fala, que tem medo de força magnética. Não tem tanta complicação quanto o nome possa parecer. Até então, nós estávamos analisando somente uma partícula, mas eu posso colocar várias partículas. Ou, olha aí o detalhe, eu posso colocar também um fio condutor de eletricidade. Caraca, Tomás, posso? Pode. Você pode colocar esse fio, colocar ele para se movimentar dentro desse campo magnético. E aí, esse fio dentro desse campo magnético vai gerar outros tipos de coisa. Mas, basicamente, como a gente só está analisando força magnética, nós podemos analisar a força magnética que esse fio condutor, guarde isso aí, fio condutor, pode gerar dentro desse campo magnético. Se eu estou falando que é um fio condutor, significa que ele vai transmitir o quê? Corrente elétrica, carga elétrica. E carga elétrica nós medimos como? Como o I, o famoso I lá da corrente elétrica que nós medimos. Ou seja, a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo. Só que esse fio vai ter um comprimento. Então, dependendo do comprimento que ele tiver dentro desse campo magnético, eu posso ter uma força maior ou uma força menor. Mas como que eu vou lembrar disso daí? Mas como é que eu vou lembrar? Tal? A equação vai estar sendo mostrada para você, que é F igual a B vezes I vezes L vezes o seno que esse cara está entrando aí. Que esse fio está entrando. Nada mudou lá que a gente trabalhou. Só que ao invés de eu trabalhar com a partícula, que é BB, eu vou trabalhar diretamente com a carga elétrica que ele está andando, com a corrente elétrica que ele está passando por esse fio. E para você lembrar aí, a força magnética de um fio é o famoso BIL, ou seja, campo magnético, corrente elétrica e o comprimento do fio. Então eu posso medir também força magnética por meio de um fio que entra dentro de um campo magnético. Bom, então basicamente é isso. A equação que você precisa memorizar aí, né? O famoso BIL. Tá? Se você gravar essa equação, força magnética por meio de um fio que conduz corrente elétrica, é o BIL. Só isso. E o BIL, né, a força elétrica de um fio, ele vai se correlacionar, digamos assim, da mesma maneira que uma partícula, ou seja, utilizando a regra da mão direita. Então, o que acontece? Corrente elétrica, ou a direção que esse fio está entrando aí, né, a direção do fio, que vai fluir essa corrente elétrica, que é o I, campo magnético anelar, e o polegar é a força magnética aí. Mesma coisa, não mudou nada. Outras pessoas também utilizam a famosa da regra da mão do tapa. Eu não quis utilizar porque isso aí não é tão relevante assim. Mas só para você ver se em algum outro livro, em algum outro vídeo que você assistir, o cara vai mostrar e você saber o que ele está falando. Então a regra do tapa é o seguinte, funciona basicamente igual a regra da mão direita, tá? Só que agora o seu polegar é a velocidade da partícula, a direção que os seus dedos estão apontando é a direção do campo magnético, e o tapinha que tu dá é para onde a força magnética vai atuar, tá? Então, por exemplo, meus dedos entrando na tela, para você estar saindo, mas entrando na tela, e o meu polegar sendo a velocidade, para onde estaria a força magnética? Ó, para a direita. No meu caso aqui, para a esquerda, mas para você está aparecendo para a direita. Então, basicamente é isso. Beleza, gente? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Foi força magnética. É um assunto que é muito importante para a gente fazer análise na próxima aula, que nós vamos aprofundar um pouco sobre o estudo sobre magnetismo. Mas, na essência, é você entender qual é o comportamento. Qual é o comportamento? Toda partícula que tem uma determinada velocidade e ela entrar num campo magnético vai ter uma força magnética sobre essa partícula.
E essa força magnética pode fazer com que ela faça curva, beleza? Faça um movimento circular, mude de trajetória. Por que isso? Porque nós vimos lá que campo magnético ele perturba essa interação, né? Vai ter a perturbação na sua vizinhança. E quanto mais próximo eu estiver desse campo magnético, a interação vai ser maior. Quanto mais distante, menor. Ou seja, maior vai ser a força, maior ou menor vai ser essa força de magnético, dependendo da distância que tiver, em relação a esse campo magnético. É claro que, nesse estudo, como eu falei lá no início, nós estamos considerando campo invariável. A gente está considerando unicamente como campo magnético variável. Ok? Essa foi a aula de hoje. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Se você tem alguma dúvida, me procure para que a gente possa trocar uma ideia e se auxiliar da melhor maneira possível. Então assim, até a próxima. Tchau, tchau.